Graça e paz em Cristo Jesus, estimadas irmãs e irmãos, membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fala para vós o vosso irmão, vosso pai, vosso pastor, Américo Rossi Macuva Fonseca. Falamos a partir da cidade do Dundo, na área missionária da Lunda Norte, pela Igreja Evangélica Congregacional em Angola, mas para todos quanto nos ouvem, não apenas fiéis congregacionais. Diz a Santa Sagradas Escrituras: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai, dador de toda graça espiritual e material, és Tu, ó nosso Deus. Te somos gratos, ó Pai Santo, pelo despertar neste novo dia. Te somos gratos, ó Pai, pelo renovar das Tuas misericórdias sobre nós. Te somos gratos, ó Deus, por nos fazer remanescentes e vermos a luz do dia e, acima de tudo, Teu Espírito Santo sobre nós, nos fazendo mover de um lugar para o outro. Louvado seja o Teu santíssimo nome. Reconhecemos, Pai, na Tua presença que somos falhos, reconhecemos os nossos muitos pecados, aqueles que contra Ti e contra o nosso próximo havemos cometido. Clamamos assim pela Tua misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados. Nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, permita abençoar esta irmã, este irmão que está a ouvir esta mensagem. Também rogamos a Tua bênção, ó Deus, sobre aquelas irmãs e irmãos que estão no leito de uma cama no hospital, assim como em casa, gemendo de dores, procurando realmente por melhorias, clamando pela cura, clamando pela Tua misericórdia. Sê compassivo com estas pessoas, no santo nome de Jesus. Nas Tuas mãos entregamos o nosso país, nas Tuas mãos entregamos, ó nosso Deus, a nossa liderança, quer governamental, assim como eclesiástica. Nas Tuas mãos, ó nosso Deus, consagramos esta semana de trabalho, semana acadêmica, semana letiva, semana de lavoura para os camponeses. A Tua graça se estenda sobre todos, no santo nome de Jesus. Nós Te suplicamos, hoje e sempre. Amém. Amados em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, porque Ele é Deus, está acima de tudo e de todos. Estamos começando mais uma jornada em que o Senhor nos reúne para meditarmos na Sua santa palavra, conforme a proposta do nosso lecionário. Vamos meditar no livro ou na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 4. A sugestão do nosso lecionário para hoje, dia 6 de outubro, esta segunda-feira, é certamente a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4, e diz assim a palavra do Senhor: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Palavra do Senhor, e graças a Deus. Amadas e amados em Cristo Jesus, estamos realmente conscientes de que esta epístola de Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo, certamente endereçando para a igreja em Roma, certamente como resultado de uma ou outra situação que estava ocorrendo naquela igreja, ou seja, no meio dos cristãos situados na Roma antiga. E para nós, hoje, enquanto testemunhas fiéis
desta narrativa é para despertar a nossa atenção e nos fazer lembrar a nossa filiação em Deus, a nossa comunhão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, estimadas irmãs e irmãos, os versículos ora lidos nos dão certamente a entender que Paulo estava ensinando aos cristãos em Roma de que o batismo simbolizava a nossa união, ou a união dos crentes romanos com Cristo em sua morte e ressurreição, acima de tudo. E estamos certos, irmãs e irmãos, de que ao sermos batizados em Cristo, morremos para o pecado e somos chamados a viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Cristo Jesus espera que ressuscitemos para uma vida nova e vivamos em novidade de vida. Para hoje, segunda-feira, o lecionário sugere o seguinte tema: a comunhão faz brotar em nós uma vida nova. A comunhão faz brotar em nós uma vida nova. Acredito que, enquanto fiéis congregacionais e não só, celebramos ontem, domingo 5 de outubro, Dia da Comunhão Universal, onde certamente em memória daquele lembrete, daquela orientação cristocêntrica, nos sentamos em volta da mesa e tomamos parte do pão e do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, é uma comunhão, é um memorial perpétuo deixado e orientado por nosso Senhor Jesus Cristo. Estimadas irmãs e amados em Cristo Jesus, uma vida nova em Jesus significa uma vida diferente, uma vida de novidade, uma vida realmente recheada de amor, de perdão, uma vida espiritual voltada em fazer a vontade de Deus, obedecer às Sagradas Escrituras e não só. Precisamos, irmãs e irmãos, perceber que o batismo que Paulo se refere não é certamente o batismo com água ou nas águas, mas sim em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. A morte de Cristo na cruz foi por nós e para nós, de tal sorte que, crendo na mensagem da cruz, temos comunhão com Ele e fazemos parte do seu reino eterno. Caríssimos e amados em Cristo Jesus, a comunhão faz brotar em nós uma vida nova. Que tipo de comunhão o meu irmão, a minha irmã tem estado a viver? Será que vivemos em comunhão com o nosso próximo? Ou simplesmente vivemos em comunhão entre famílias e ali a história acabou? O que fazemos de diferente com os gentios, conforme diz as Sagradas Escrituras? Precisamos ter uma comunhão com todas as pessoas em nossa volta, certamente com prioridade aos domésticos da fé. Mas também estamos certos que só perceberemos esta comunhão se formos libertos por Cristo Jesus por via do batismo, o batismo no Espírito Santo. Diz as Sagradas Escrituras em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando as pessoas em volta de Jesus ouviram este dilema, este assunto, esta palavra, este despertar de Jesus para eles, certamente alguma coisa terá compungido em seus corações. Como assim, dizes tu, seremos livres se nós não somos escravos ou servos de ninguém? E o Senhor Jesus foi categórico e mais profundo em João 8,36, quando diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim, irmãs e irmãos, quando somos libertos pelo Filho de Deus, crendo, aceitando a mensagem da cruz, onde há o reflexo da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, onde lá na cruz o Senhor verteu o seu sangue para nossa redenção, para nossa salvação. Quem sou eu para não aceitar o chamamento do Senhor das trevas para a sua maravilhosa luz? É imperativo, irmãs e irmãos, anelarmos ao convite de nosso Senhor em Jesus Cristo. Queremos com isto dizer, irmãs e irmãos, que o batismo também representa o rompimento com o passado,
ou seja, é o fim da vida antiga sem Deus e nos propusemos em viver uma nova vida, uma vida devota a Deus, uma vida devocional a Deus e uma vida de alegria, de harmonia e em comunhão com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Estimadas irmãs e irmãos, se nós queremos viver em comunhão com Cristo e queremos viver em comunhão entre nós enquanto seres humanos, precisamos romper com o nosso passado. Precisamos começar, ou seja, tomar uma nova atitude. Precisamos começar uma nova jornada, uma nova caminhada. O apóstolo Paulo nos adverte numa das suas epístolas: se já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, irmãs e irmãos. Enquanto cristãos, devemos viver em novidade de vida, diz a santa palavra do Senhor por via do seu apóstolo de nome Paulo. A comunhão com Cristo nos faz certamente brotar uma nova vida, uma vida de harmonia, uma vida de paz, uma vida sem acusação, uma vida sem promiscuidade, mas uma vida que possamos vivê-la de novidade e, acima de tudo, de coisas boas e agradáveis diante de Deus. Não estamos aqui a dizer que quando estamos em comunhão com Cristo, os problemas não existirão. É ilusório. É utopia assim nos referirmos. Sim, irmãs e irmãos, enquanto peregrinos e certamente peregrinarmos com Cristo, estaremos certamente rodeados de situações alheias à nossa vontade. Mas aquele que pega no arado do Senhor e caminha com o Senhor, certamente este Senhor Jesus Cristo o ajudará, o livrará de todos os embaraços possíveis que o mundo vil o poderá colocar ou colocará na sua jornada, no seu caminho. Mas é importante, é imperativo atendermos a este apelo de que a comunhão faz brotar em nós uma vida nova. Experimente isto, experimenta, irmãs e irmãos, ter esta comunhão, para que dentro do seu interior brote, nasça realmente uma vida nova, uma vida diferenciada. Por isso a Bíblia diz que vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o injusto. É esta a diferença que o apóstolo Paulo está a se referir. É esta vida nova que a comunhão com Cristo Jesus e em Cristo Jesus certamente nós teremos. Por isso é a nossa oração, é o nosso desejo, são os nossos votos, que o Espírito Santo visite o meu irmão e a minha irmã e o faça viver numa comunhão plena com Cristo Jesus e numa comunhão plena com seu próximo. Que Deus cuide de vós e vos abençoe, hoje e sempre. Amém.